eu me vi descendo por uma rua e eu passei por um portal novamente de pedra, mas diferente do que era o portal do caso da minha tia. Essa foi durante a noite, você estava dormindo, né? Essa da casa foi também. A da minha tia eu estava dormindo, da casa eu também estava dormindo. Essa que eu vou contar agora eu também estava dormindo. Eu lembro que era um portal, assim, como se fosse uma pedra preta, e eu passei por esse portal, e lá, durante a experiência, eu estava na cabeça que eu tinha que ir para o aeroporto. E eu desci uma rua, olhei para o lado direito e vi uma estrutura muito grande, o que me lembrou o terminal de aeroporto, com aquele telhado grande assim. Sim. Só que estava muito longe, estava muito longe. E eu continuei descendo uma rua. Na hora que eu virei a esquina, aí que tá. Veio uma mulher atrás de mim, e até ela estar atrás de mim, eu não lembrava dela. A hora que ela falou comigo, eu lembrei que eu estive com ela antes de passar por esse portal. Aí a hora que eu virei a esquina, ela falou assim, Alexandre? Aí eu virei e falei, você me conhece? Ela falou, conheço. Aí que tá o negócio da projeção consciente. Eu não perguntei da onde você me conhece. Sim. Ela só falou isso. Eu te conheço, sim. Aí ela entrou assim na casa, eu lembro que era uma casa amarela de esquina, com a grade da casa fazia o contorno da esquina. Ela entrou na casa, estava mexendo no que eu pude entender e ver como um buraco na janela, eu interpretei como uma caixa de correio. Ela pegou alguma coisa lá, falou, você não quer entrar? Eu falei, quero. E aconteceu de novo. A hora que ela falou, você não quer entrar? Eu já estava lá dentro. Aí ela entrou, eu entrei com ela, já estava dentro da casa. Eu lembro que a casa era como se fosse a parte externa de uma casa grande, assim, onde você tem uma churrasqueira, uma pia grande. Uhum. Eu entrei, lá na frente eu vi o que seria um quarto, uma casinha com um quarto, veio um senhor lá de dentro, veio falando, que bom que você está aqui, que felicidade de você estar aqui, me abraçou. A hora que ele me abraçou, eu lembrei lá de outra experiência que eu tive. Isso me faz pensar que a gente tem vários níveis de consciência. Porque eu consigo aqui agora lembrar dessa experiência, desse sonho que eu tive. Isso eu falo sonho porque realmente foi uma coisa mais de sonho. Eu não interagi com ninguém, ninguém interagiu comigo. Mas a hora que ele me abraçou, eu lembrei desse sonho, lembrei de um lugar. Que realmente você teve esse sonho, né? Tive esse sonho, sim, com esse lugar. Inclusive, a imagem que eu tenho gravada do sonho foi a imagem que me veio na cabeça quando ele me abraçou. Que era como se fosse uma fazenda com um mato alto, assim. E no canto enquanto ele me abraçou, no canto de olho eu vi alguém que estava mexendo numa horta. Eu não vi a pessoa, eu vi que tinha alguém no meu lado direito aqui, mexendo numa horta, fazendo assim com uma enxada. Aí eu andei mais para frente na casa, sentei numa cadeira e eu falei com a moça que me esperou. Eu lembro da cara da moça, eu lembro do rosto dela. Eu falei com ela, eu preciso ir para o aeroporto. Ela falou, você tem que ir de tal jeito. Eu não lembro o jeito que ela falou isso. Eu estava sentado numa cadeira, ela estava do meu lado esquerdo, encostada assim. Ela falou, você tem que ir de tal jeito. Aí eu acordei, de novo. E o interessante é que quando eu acordo, eu lembro muito mais claramente do que aconteceu do que eu estou lembrando agora. Logo depois que eu acordo, assim, eu até sinto um frio na barriga, uma emoção assim de lembrar. Eu fiquei pensando, quem é essa mulher? Porque eu lembro do rosto dela. Por que eu precisava ir para o aeroporto? Quem era o senhor que veio me abraçar? Da onde ela me conhece? Porque ela falou bem claramente. Eu falei, você me conhece? Ela falou, claro que eu conheço. E eu não sei quem é. Eu não lembro do rosto. Eu lembro do rosto dela, lembro quem era, mas eu não sei de onde que eu conheço ela. E aí foi isso. Essa da casa foi uma das que eu me recordo mais, assim, porque teve uma interação, né? Ela falou, eu te conheço, claro que eu conheço. De repente, essa daí
essa daí a gente tem que interpretar com base nas nossas crenças, naquilo que a gente conhece, né? Eu, baseado nisso, arriscaria dizer, talvez você conheça ela de uma vida passada, talvez essa fazenda e esse senhor que você viu foi alguma vida que você teve aí no passado. Sim. E o avião e o aeroporto, de repente, pode ser o caminho de volta para essa dimensão aqui, né? Você tinha que voltar. Não pensei nisso. Isso me veio assim como uma possibilidade, porque são símbolos, né? Sim. Você tinha que pegar um avião para ir para um lugar distante e voltar para algum lugar. Então, talvez você estivesse lá com ela, com o senhor, mas com a intenção de não, eu tenho que voltar para o seu corpo, para a sua vida atual e tal, né? E o avião era talvez o veículo. Sim. É uma possibilidade. Eu não tinha pensado dessa forma na parte do aeroporto, eu preciso ir para o aeroporto, eu não... E assim, antes dela, porque ela veio por trás de mim, na hora que eu ia virar a esquina, e me chamou. E nesse momento eu estava pensando que eu queria, eu lembro que antes dela me chamar, eu olhei uma rua para cima, assim, a esquina, uma rua que subia e tinha uma outra rua em cima. E eu ainda estava pensando que eu tinha ido para o aeroporto. Aí foi que ela falou comigo. Mas aí esse senhor, quando você abraçou ele, você lembrou de outro sonho, mas como foi exatamente o outro sonho que você disse que lembrou? Então, o outro sonho, eu estava num lugar e eu tinha que ir para esse lugar que foi o que eu lembrei quando ele me abraçou. E eu lembro que era um lugar muito difícil de chegar, porque, mais uma vez, o mato era muito alto, tinha muito barro, muita trilha, e eu lembro que era um lugar à noite, eu lembro que isso era à noite, e quando ele me abraçou, eu lembrei desse lugar à noite, e eu lembrei desse lugar como se eu estivesse vendo ele de cima. Eu lembro das folhas altas, uma casinha bem no fundo, e eu lembro que no sonho que eu tive com esse lugar, estava muito difícil de chegar aonde eu queria. E o que me intrigou foi isso, foi ele ter me abraçado e eu lembrado disso. É o que me faz pensar que a gente tem vários níveis de consciência, porque lá eu lembrei de outra coisa que tinha, de outro lugar, de outra experiência que eu tive. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma das outras experiências que eu tive, eu nunca tive isso. O que já aconteceu comigo, parecido e muito intrigante também, várias vezes, é o seguinte: eu me vejo numa outra vida, sonho com outra vida, numa circunstância que não é muito parecida com essa, e eu tenho toda a lembrança da vida que eu estava vivendo lá, digamos. Se eu tentar me lembrar do passado daquela vida, eu lembro como se eu tivesse uma história paralela a essa aqui. Sim. Não é lembrança dessa, é lembrança de lá. Eu tinha um passado lá. E não sei também explicar o que é isso, mas é assim. Você sonha com... Dentro do sonho você tem uma história de vida passada. E eu não... Foi essa impressão que eu tive quando ele me abraçou, e no momento que ele me abraçou, eu lembrei desse lugar. Na hora, eu falei, eu não pensei assim, é daqui que eu conheço ele, é desse lugar que eu estou lembrando que eu conheço ele, mas eu lembrei de um lugar e associei ele ao lugar. Foi uma coisa automática, né? Lá foi automático. Aí, quando eu voltei para cá, eu tentei lembrar desse senhor, no sonho que eu tive com esse lugar, eu não consegui fazer uma conexão entre os dois. Para mim, isso ainda está em aberto. Eu não sei quem é a mulher, não sei quem é ele. Eu lembro do rosto dela, do dele eu não lembro muito. Tem muita coisa que só vai se fechar mesmo quando a gente sair daqui e voltar para o lugar onde a gente veio. Porque aí eu talvez... penso nisso. Lá a gente faz as conexões de novo, né? Porque eu já vi muitos relatos de EQM que a pessoa chega num ponto, olha para trás, vê todas as vidas que ele teve. Olha para frente, vê todas as vidas que ele vai ter. Entende? É como se fosse uma coisa de... Estando lá, você tem uma visão panorâmica do filme, né? Que das suas existências, né? É como se fosse assim... um rolo de filme daquele antigo, que você olha um quadrinho aqui, mas pode olhar um lá embaixo, pode olhar um lá em cima e ver tudo, mais ou menos isso. Isso não acontece comigo. O que eu tenho
é uma sensação muito, muito forte, muito intensa, mas eu não consigo, assim, eu só consigo imaginar o que pode ser. Porque quando eu vejo alguma coisa na televisão assim, está passando sobre coisa de. Fazendo algum programa falando sobre algum lugar com neve, isso me chama muita atenção. Mas assim, eu sinto. É o que eu até lembrei disso. Quando eu vejo essas coisas de neve, eu sinto saudade e não vontade de conhecer, porque eu não conheço neve. Sim. E a minha mãe fala, quando a gente está vendo televisão e passa algum lugar com neve, ela fala, nossa, que vontade de conhecer um lugar desse. Eu falo, eu não tenho vontade, eu tenho saudade. E eu falo isso com, não é assim, eu sinto que eu estou falando porque eu realmente tenho saudade de algum lugar com neve. Eu amo frio e tal, então eu acho que tem alguma coisa a ver, em alguma outra vida eu morei num lugar desse. O que eu posso te falar, você me perguntar assim, qual que é a sua ideia, da onde que você, qual que é a sua ideia de vida passada, o que você acha que você... Eu posso te falar que é alguma coisa relacionada com neve. Em algum lugar montanhoso, frio, com neve, eu acho que no meu caso pode ser isso, porque é uma coisa assim, muito forte. No meu caso, sabe o que é? Uma coisa que eu nunca fiz. É a vida no mar, navio. Assim, eu tenho a maior vontade, né, de estar no navio, de dormir ali embaixo do porão do navio, de amanhecer o dia, ver o mar e o barco andando. É isso que eu penso. Da onde que vem essa vontade sua, sabe? Assim, pois é. Hoje você não mexe com isso, né? De barco, essas coisas. Então... Não, pelo contrário. Eu fiz uma viagem de navio num cruzeiro, né? Quando eu fui nos Estados Unidos em 81, faz muito tempo, né? Eu fui de Miami para Nassau e passei 3 dias nesse cruzeiro. Mas não era exatamente isso, porque o navio era tão grande que a gente às vezes nem sabe que está no navio. Parece que está num shopping center, numa boate. Né? Mas o que eu gosto, o que eu lembro é um barco pequeno, né? Que a gente, como se fosse o tamanho assim, no máximo de um apartamento pequeno e tal, que a gente sente mesmo que está no mar, né? Sente o cheiro da água, aquele salpico da água. Aí eu adoro água, né? Eu adoro água, adoro mar, rio. É como se eu estivesse em casa, né? Quando eu estou num lugar desse. Não sei por quê. Eu, no meu caso, eu fui para a Argentina em 2019 e lá eu fui em agosto, lá estava extremamente frio. Para mim, estava a melhor coisa do mundo. Assim, é uma relação minha com o frio, é uma coisa assim, é surreal, porque eu amo sentir frio. E isso da neve, das montanhas com neve, eu vejo isso na televisão e me desperta alguma coisa assim que eu vejo que é muito forte. Não é só, que lugar bonito, tá cheio de neve. Eu acho que é alguma coisa muito maior que isso. Isso é a interpretação minha. Eu associo com alguma outra vida minha que foi nesse lugar, em algum lugar desse estilo. É possível, né? Agora a gente tem assim algumas afinidades com elementos da natureza e a gente não sabe por quê. Mais afinidade com determinados elementos. Né? Então, meu pai, por exemplo, tem uma afinidade muito grande com o sol. Ele adora levar sol, não faz questão de calor, adora o sertão aqui do Nordeste. Né? Eu já não gosto do sol, do calor. Eu também não. Eu gosto de água. Tomo banho no verão 3 vezes banho, 3 banhos por dia. A pele fica até seca, né? Porque faz mal, né? Tanto banho, mas eu faço isso. Eu gosto também de água. Eu não gosto de calor, não gosto de sol, mas é necessário, né? A gente tem que tomar um sol de vez em quando. Eu adoro um dia de sol, é bonito e tudo mais, mas se me perguntar frio ou calor, é frio, sem sombra de dúvida. Agora aí,